Sabe aquela frase que assombra todas as pessoas? Casa de ferreiro, espeta de pau. Pois é, aqui no empreendedorismo, essa frase ela assombra um pouco mais. Por quê? Porque se você é nutricionista, não faz sentido você ter uma alimentação ruim. Se você é um personal trainer, as pessoas esperam que o seu corpo seja reflexo de tudo aquilo que você entrega. Agora, se você é uma agência de marketing, ou você trabalha com digital, você é influencer, não faz sentido a sua rede social e o seu marketing não transparecerem o valor do seu trabalho. Amigos e amigas de agência de marketing que aqui estão. O nosso Instagram é meio abandonado, não? Pois é. Essa sempre foi minha dor, desde quando eu ouvi isso com muita ênfase em um evento que eu fui sobre social media, inclusive. Você precisa ser o seu primeiro cliente. Lá já despertou algo na minha mente, mas como bom ser humano e procrastinador, eu ouvi, me impactou, mas eu não executei. Então, sempre deixei a minha rede social, o meu marketing de canto, de escanteio, porque eu focava em trazer resultado para os meus clientes naquilo que eles fecharam e fizeram comigo. O jogo mudou. Foi aí que hoje eu tenho uma equipe, hoje eu tenho meu sócio, e a gente continuava fazendo isso. Só que a gente fez um plano e entendemos que nesse plano estratégico, uma coisa que a gente não pode abrir mão é do nosso posicionamento da comunicação através dos meios digitais e principalmente o nosso marketing. Porque se nós somos uma agência de performance em desenvolvimento empresarial através de marketing e vendas, dois setores da nossa empresa precisam ser os carros-chefes: o nosso marketing e a nossa venda. Essa semana nós fizemos um movimento muito interessante. Esse movimento, além de nos trazer resultados, já trouxe a nós feedbacks muito interessantes que valem a pena a reflexão e mostrar porque nós não podemos viver essa frase: casa de ferreiro, espeta de pau. Se a casa é de ferreiro, pelo menos o espeto tem que ser de ferro. Não precisa, inclusive, ser casa de ferreiro, espeto de aço, que é logo o exagero dessa frase. Nós, essa semana, fizemos um webinário. Foi muito incrível porque nós utilizamos desse webinário uma coisa que faz tempo que o meu sócio vem trazendo para a gente fazer, como estratégia de funil e de venda. Precisávamos fazer uma estratégia de um movimento diferente para um resultado diferente que estávamos precisando no momento do plano, e vimos que o webinário ele era o melhor caminho para isso. Então, fomos lá, fizemos, lançamos. Foi muito bom. Teve o dobro de pessoas da última aula que nós já fizemos online, que não era um webinário, não era nesse formato, mas foi algo que também anunciamos, também trouxemos gente. E nós lançamos um produto ali de vendas, foi muito bacana, foi uma experiência formidável. Só que, além do resultado de ter tido audiência ou não, 3 pessoas, 3 conversas me fizeram entender o real valor de executar e não simplesmente ficar esperando o momento perfeito. Primeiro foi uma cliente que nos acompanha há muito tempo. E para todos que participaram do webinário, eu mandei um áudio abordando comercialmente, mas também pedindo um feedback do que eles acharam do tema, como que foi e tudo mais. E essa cliente, ela nos acompanha desde o início e ela citou exatamente esse feito. Rafa, que legal acompanhar vocês e ver que vocês realmente estão praticando aquilo que vocês ensinam. Vocês, no último encontro que eu estava, era cerca de 12, 15 pessoas. Nesse encontro nós tivemos um pico de 35 pessoas em uma sala fechada para ouvir aquilo que a gente tinha para falar. E perceber esse avanço foi muito bom para nós, mas melhor ainda é ouvir isso de uma pessoa de fora. A segunda pessoa em que me falou isso, a gente estava em um encontro de networking e ele disse que essa semana ele foi abordado por um vendedor que queria vender uma estrutura de funil para ele, tudo mais, de webinar e tal. Aí ele falou assim: cara, vocês estão fazendo isso, né?
Eu falei, sim. E olha que massa, ele quer fazer um ao vivo, depois rodar isso como se fosse ao vivo, mas está gravado. Aí ele olhou para mim e falou assim, é isso que vocês vão fazer também? É isso que a gente está pensando também. E olha que legal, às vezes a gente fica entendendo que só quando eu for grande, só quando eu tiver equipe, só quando eu vou executar isso que eu desejo. Realmente precisa só quando? Será que hoje você não tem as condições reais que você precisa para executar aquilo que você deseja ou aquilo que você precisa? Não, Rafa, para gravar um vídeo para o YouTube eu preciso de microfone. Para gravar um vídeo no YouTube eu preciso de um cenário, preciso de uma câmera, preciso de equipe, preciso de roteiro, preciso. Será? Há uma frase de Mário Sérgio Cortella que sempre me acompanha, que ele define o que é capricho. Capricho é fazer o seu melhor enquanto você não tem condições melhores de fazer melhor. Então, ao invés de você ficar olhando para quando eu tiver, pense em duas perguntas que, inclusive, Joel J. fala muito. Se não for agora, quando? Se não for você, quem? Por que esperar condições melhores se você pode fazer o seu melhor com aquilo que você tem agora? E por último, eu ouvi de uma empresária, referência, que investe em posicionamento. Vocês estão entendendo o movimento do mercado. E não é um mercado tão popular, por assim dizer, mas um mercado de high ticket, um mercado mais exclusivo. Todo mundo já entendeu isso nessa bolha, mas está disseminando para todos os outros lugares. A forma de vender mudou. Hoje, o CAC está mais alto e vai aumentar. Não é simplesmente encher o seu WhatsApp de mensagens que vai fazer você vender mais. Você precisa entender que marketing e vendas se atualizaram. E outra coisa que Flávio Augusto disse em um momento que eu estava frente a frente a ele na palestra da Trinca. O longo prazo também mudou. Longo prazo antigamente, era mais ou menos 5 anos, 10 anos. Hoje o longo prazo é 2. Você tem ideia de como que o tempo está acelerado, como que você não pode ficar esperando as melhores condições para executar aquilo que você precisa executar? Para você, de fato, ser o seu primeiro cliente. Se você é um eletricista, na sua casa ou no seu ponto comercial, na sua empresa onde você aparece, não pode ter uma luz ou uma elétrica a desejar. Se você é esteticista, você não pode de maneira alguma deixar de cuidar da sua pele. Você não precisa ter a pele perfeita. E nenhum profissional precisa ter a rede social perfeita, a elétrica perfeita, nada disso. Não é sobre perfeccionismo, é sobre o seu melhor. Aquela velha frase também, antes feito que perfeito, ela também é real. Não nos abre o mundo em dizer que em usar isso como desculpa para fazer mal feito. Mas essa frase precisa ser entendida do ponto de vista de acabar com a procrastinação. E tem uma frase que eu ouvi da Carla Martins, que aluga um belo metro quadrado na minha mente. A sua procrastinação é a felicidade de alguém. Pois bem, eu acredito que não necessariamente precisamos de uma conclusão, porque ficou muito claro aquilo que eu quero transmitir com vocês através desse exemplo e dessa história que eu contei para vocês. Não permitam que o que vocês fazem seja muito bom para os seus clientes, mas você não consegue trazer isso para dentro. Executa, pare de procrastinar e entenda de uma vez por todas que se você é ferreiro, sua casa tem que ser de ferro. Se esse vídeo fez sentido para você, se esse vídeo realmente mexeu com você, comenta aqui embaixo que eu quero saber e compartilha esse vídeo, porque como vocês viram, cheguei no YouTube e agora vim para ficar todas as semanas com alguma reflexão, aprendizagem, prática, porque afinal de contas, se você não me conhece, a partir de agora você vai me conhecer melhor. Eu não gosto muito da teoria de palco, eu prefiro a prática da rua. Seja bem-vindo ao meu canal e até a próxima!